Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite e, claro, boa madrugada para quem vai estar nos prestigiando. Então, eu sou a Aline Mariotti, sou hoje anfitriã e tenho a honra de estar junto com a Maíra Santiago também e teremos uma convidada super especial, a Alba. E antes de tudo, gostaria de informar para vocês que a gente vai ter esse programa totalmente acessível e gostaria de iniciar com a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos com uma faixinha preta em redor dele, estou com o cabelo amarrado, com franja, estou com uma blusa preta e tenho uma parede branca logo atrás de mim. Então, e antes de tudo, o que é o programa Geralmente Quinta-feira? Se trata de um bate-papo que ocorre geralmente toda quinta-feira e a gente conversa sobre temas gestão mais humanizada, cooperativismo, estratégia, inovação, pessoas, diversidade e inclusão. E hoje a gente vem ao encontro de tudo isso com um tema maravilhoso que é o cooperativismo e inclusão. E claro, a gente sabe que a essência da cooperativa é isso, é incluir as pessoas, é deixar as pessoas participando de uma comunidade que ela consiga, de fato, ter o seu potencial ainda mais diverso. E claro, e para a gente conversar sobre esse tema tão maravilhoso que vai se tratar de inovação, produtividade, a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Alba, que vocês já vão conhecer. E claro, antes de tudo, eu quero pedir para cada um de vocês ir lá, se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhum conteúdo, que a gente está geralmente toda quinta-feira postando muito conteúdo de qualidade para geralmente criar ainda mais estratégias de inovação para você que quer abrir o seu negócio, para você que quer diversificar muita coisa, inclusive na sua vida. A gente tem o propósito de expandir a consciência. Então, se inscreva nesse canal, convide a vizinhos, amigos, coloca lá no grupo de WhatsApp, que todo mundo vai ter um tempinho para aprender ainda mais junto com a gente. Então, vou chamar agora a nossa anfitriã maravilhosa, a Maíra Santiago, e também a nossa maravilhosa convidada, Alba. Muito bom estar aqui mais uma vez no programa Geralmente Quinta-feira, super bem acompanhada. Eu sou a Maíra Santiago, diretora na Cooperativa Coletiva, uma cooperativa de educação, e vim aqui aprender. Eu estou aqui ensaiando aprender com a Alba Salatino, tem no mínimo 6 meses que a gente está aqui ensaiando esse encontro, que bom que aconteceu. Eu sou uma mulher branca, visto uma blusa preta, tenho cabelo castanho claro, curtinho, de lado, uso óculos que deixam meus olhos bem grandões, olhos castanhos, e ao fundo eu tenho uma parede branca e também um quadro com um camaleão colorido que está sobre um pincel. Então, para falar de diversidade, eu acho que o camaleão aqui ajuda a compor o ambiente. Para conversar hoje sobre cooperativismo, diversidade e inclusão, o quanto de fato o nosso movimento, e aí eu falo nosso com muita honra e muito orgulho por ser também parte de uma cooperativa, então o quanto o nosso movimento de fato cumpre essa promessa de incluir as pessoas. E agora sim, com a palavra ela, Alba Salatino, obrigada pela presença. Tá contigo para se apresentar para o nosso público, Alba. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja lá a hora que estiver nos ouvindo e assistindo esse programa. Eu estou contente, estou muito feliz de estar aqui com a Maíra, com a Aline. Agradeço muito pelo convite, pelo nosso contato, pela nossa conversa inicial. Eu vou me apresentar, então. Eu sou uma mulher negra de cor escura. Estou usando óculos, um óculos grande, cor gelo, uma cor que é uma cor que quase não tem cor. Estou usando uma correntinha, estou usando também uma blusa vermelha, meio coral. Estou tomando um mate, um chimarrão, sou gaúcha.
tenho livros atrás de mim, muitos livros, uma estante, uma bonequinha e uma parede branca. Eu vou estar aqui conversando com a Maíra e com a Aline, mas eu quero dizer também que eu vou falar do lugar de professora de história, sou pesquisadora de história, né? E também assessora de relações étnico-raciais do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, estou aí para contribuir, aprender, conversar, dialogar, vamos junto. Que show, Alba, que show. Queria ressaltar o quanto a gente está feliz, né, Maíra, de hoje estar aqui com uma pessoa que é uma inspiração para a gente também, né? E a gente se colocar nesse lugar de hoje aprender ainda mais com você, né? Construir isso junto. E Alba, eu já estou cheia das curiosidades aqui, né, Maíra? Acredito que você também. Eu queria conhecer um pouquinho mais dessa tua história. Só no momento de você dizer que é professora de história, isso já me encanta, né? Porque a gente vem de uma parte acadêmica, então rela tudo a história, né? A gente, querendo ou não, a gente está o tempo todo reproduzindo marcas da nossa história. E eu queria saber um pouquinho mais de você, né? Essa relação sua com a sua pesquisa, enfim, no âmbito da inclusão, no âmbito do cooperativismo. Estou aqui super curiosa para conhecer um pouquinho mais desse teu trabalho fantástico. Então, Aline, eu sou graduada e pós-graduada em História, então a minha pesquisa toda, minha vida acadêmica está focada no cooperativismo, no associativismo. Eu me interessei nesse tema pela região mesmo, onde cresci, vivi, né? Sou do Vale da Região dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, e é uma região onde a gente vai encontrar muitas experiências associativas cooperativas. É uma região de imigração. São Leopoldo é a cidade mais conhecida do Vale dos Sinos, berço da imigração alemã, né, como é conhecido no Brasil. Então, eu cresci nessa cidade. Então, a minha motivação primeira foi tentar entender que associação era essa, que cooperativismo era este, né? Tendo em vista as experiências que eu via desde o associativismo do bairro até o cooperativismo como uma pesquisa. Então, eu fui bolsista de iniciação científica na Unicinos, onde eu me graduei. Então, eu fui bolsista de iniciação científica da professora Marluza Arres, que estudava cooperativismo em comparação com a Argentina. Então, desde aí foi essa motivação. E depois, no mestrado, eu estudei a Sicredi pioneira, o Padre Amistad, nas memórias do Padre Amistad, e como a construção de imaginário e memória-afeto em relação à sua personalidade. E aí, no doutorado, eu trabalhei os princípios e a doutrina do cooperativismo na América Latina, a partir das duas experiências, Rio Grande do Sul e Argentina. Então, eu digo que o meu foco está nos princípios, na doutrina, numa educação cooperativista, questionando, se perguntando o tempo inteiro, né, como é que se dá essa relação ainda hoje. Muito legal. E aí você trouxe a figura do nosso patrono, né? Então, todo o seu estudo vinculado a ele, que é uma figura, né, mítica para nós, cooperativistas brasileiros, eu já queria começar polemizando um pouquinho, Alba, de tudo que você estudou, o que você percebe que tem de mais romantização diante da figura do Padre Amistad? De romantização... Eu acho que tem bastante coisa. Eu acho que tem algumas coisas, assim, por exemplo, a história tem o seu lado chato, assim, nesse sentido, né? Não que a gente queira desconstruir mitos, eu acho que não, mas no sentido de a gente pensar que relativizar, né? Porque a memória não é relativa, a memória é absoluta e ela está envolvida com o afeto, ela está envolvida com questões daquela região, daquela cidade. Então, não é trazer assim, agora a gente só tem que falar a verdade e pronto. Mas é relativizar. Por exemplo, a questão da democracia do cooperativismo em Amistad,
né? Ele pensava uma emancipação, mas ele circundou esse grupo que podia participar, né? Quando ele diz nos documentos que tinham que ser católicos e que tinha que ser etnia alemã, que democracia que a gente está falando no Brasil, Rio Grande do Sul, né? No início do século XX? É claro que ele está numa região alemã, mas ele escreve isso num documento, né? Então, inclusive na década de 20, essa característica vai ser muito criticada das cooperativas. Em 1920, quando o Rio Grande do Sul começa a se questionar de como é que a gente vai resolver as questões do campo, que assola nesse período o Brasil, com crises agropecuárias e tudo mais, e a cooperativa ela era uma dessas saídas, né? Também para os grandes pecuaristas aqui do Rio Grande do Sul. Mas daí a pergunta que vem é, como é que a gente vai se associar à cooperativa se elas são só para zonas alemães e são só para católicos? Então, essa crítica a gente encontra nos documentos, na imprensa da época, né, que é relacionada, bom, é melhor a gente ir para os bancos e pensar em crédito agrícola do que se envolver com esse movimento aí, né? Esse movimento que só pensa em católicos e imigrantes alemães, por exemplo. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar em relação a que democracia que a gente está falando lá naquele período e como é que a gente vê isso hoje, como é que a gente discute isso hoje, e se o cooperativismo está sendo inclusivo hoje, né? Que identidade cooperativa a gente está pensando hoje no Brasil, a partir do nosso patrono, que sim, teve muitas ideias boas e positivas, né? Tanto que a gente está aí até hoje, com a história do cooperativismo viva e forte, mas a gente precisa também relativizar e tecer algumas críticas naquele tempo, naquela época, né? Como é que se deu isso? Mas, Alba, pegando daí, né, a história contada, a qual comumente a gente tem acesso, o que eu tinha como imaginário, talvez, dessa reprodução da história era justamente o papel do padre Amistad congregando católicos e protestantes. Então, a priori, não foi isso que aconteceu, pensando aí na tua pesquisa histórica? Não, a priori sim, no início, em 1899, eles partem da ideia de unir alemães, luteranos e católicos. Alemães, né? Luteranos e católicos. Depois, em 1912, quando há uma nova reorganização da associação que organiza a cooperativa, onde a cooperativa está dentro dessa organização, que é a Sociedade União Popular, é nesta que daí se define católicos alemães, né? Então, vai se restringindo, ela inicia ampla, ainda que sejam só etnicamente alemães, mas ela inicia ampla em termos de religiosidade e se restringe na próxima década, em 1912, só para católicos, né? E, ao mesmo tempo, em 1912 também é quando Amistad diz, olha, eu gostaria muito de incluir mulheres, porque mulheres também são católicas, e eu fui vencido pelo voto. Ele fala isso num dos discursos, né? Então, é interessante que tem essa abertura da parte dele, um padre jesuíta, pensando na inclusão de mulheres que também são católicas, mas que foi um voto vencido pelos consultores de que só ia ser colocado católicos, né? De maneira geral e masculina, né? Pensando ali no gênero, né? Então, a gente tem avanços e esse dilema, né, mesmo, que para a época e para um padre jesuíta, que veio, de fato, numa missão para atender comunidades católicas alemãs, então, esse romantismo dele, que a gente fala na história, de pensar que vai conseguir uma autonomia e uma emancipação de um grupo dentro de uma sociedade multiétnica latina, né? E, ao mesmo tempo, é romantismo tentar pensar em algo que vai ficar isolado na sua etnia, acaba sendo um romantismo, né? E que talvez se tentou por muito tempo. Isso também pode ser uma crítica no sentido de até quando foi isso desta maneira e como que a gente avançou, né?
ou para que não só católicos, mas que voltasse a ter luteranos e outras, não sei, outras expressões de fé, né? E também, claro, outras etnias também incluídas aí. E Alba, né, Maíra, eu fico aqui pensando, né? Claro, eu trouxe, né, essa história da pessoa com necessidade específica, né, da pessoa com deficiência. E aí eu fico pensando, o cooperativismo, a gente tem muito isso já dentro da nossa essência, de incluir a todos, de ser para todos. E essa palavra romantizar vem muito forte, né, Maíra? Porque a história nada mais é do que duas vertentes, duas formas de interpretação. Cada um vai ser a ter a sua interpretação. O nosso patrono, claro, ele pensou em toda aquela comunidade que estava próxima a ele, né? Mas muitas vezes a gente está num estado. Agora eu estou excluindo a Maíra, gente, né? Que a Maíra está lá em São Paulo. A gente tá num estado aqui no sul, Rio Grande do Sul, que é um estado tão extenso. É extenso demais e tem uma diversidade muito grande. Então, se a gente for levar isso a âmbito nacional, são muitas pessoas diversas que muitas vezes a gente acaba romantizando um pouco, sendo que a gente está falando de um direito linguístico, um direito social de se sentir parte disso, de pertencer parte desta história, né? E Alba, como é que tu vê esse movimento da inclusão dentro dessa história que você está permeando hoje, trazendo aqui para a gente, dando uma aula, né, Maíra? Eu acho, eu sempre fico pensando, primeiro, quando a gente fala no todos, no termo todos, né? Vou devanear um pouquinho aqui, vou voltar um pouco no tempo para pensar em próprios princípios do cooperativismo nesse todos. Por quê? Porque quando a gente, na concepção do cooperativismo, lá no século XIX, naquele contexto, né, de uma Europa empobrecida, de uma Europa majoritariamente rural, de uma Europa que está pensando a industrialização, o bem-estar, a prosperidade para o trabalhador, o centro é o trabalhador, a emancipação do trabalhador, né? E é a partir daí também que o Amistad pensa esse princípio e vamos pensar na prosperidade do todos, também pensando numa emancipação do Estado. Ele está muito focado em não precisar e não necessitar do Estado, né? Mas daí, pensando nas concepções do século XIX, de que sociedade é essa, esse todos não inclui negros, indígenas, LGBT, né? Esse todos inclui somente pessoas brancas, né? Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que Amistad não relativizou o que ele foi também trazendo como herança de uma cultura, né? E essa cultura, a gente está aí hoje em dia tentando rompê-la, né? A gente está tentando trazer assim, não, olha, a gente precisa incluir. Como é que a gente vai incluir? Primeiramente, concebendo uma sociedade plural e diversa, entendendo que a sociedade tem pessoas diversas, né? Que a gente não pode ficar olhando só para o mesmo. E eu acho que é nesse todos do cooperativismo que a gente precisa olhar lá no princípio, porque a concepção dele foi feita para pessoas, trabalhadores europeus, pessoas brancas. Então, esse diferente não foi visto desde sempre. Esse diferente não foi concebido junto numa proposta de todos, ainda que ele diga que seja para todos. Não sei se eu consegui trazer a ideia. Muito, muito. Eu queria sair do tempo passado e vir aqui para o tempo presente. Como é que é a tua leitura desse todos atualmente no contexto do cooperativismo, Alba? Eu acho que avançamos, né? Eu acho que trouxemos bastante essa discussão. Estamos avançando no sentido que o cooperativismo, como um movimento, como prática social, entende que ele é transformador, que ele está do lado da justiça social,
da solidariedade. Nós temos exemplos maravilhosos na nossa sociedade também de programas de cooperativas que vêm aí tentando a inclusão e a diversidade. Isso é um fato, né? Mas a gente ainda tem muito por perseguir, eu acho, né? Em termos de repensar os vieses inconscientes que na questão no mundo corporativista a gente fala muito nos vieses inconscientes, mas a gente precisa nomear esses viés inconscientes, eu acho, sabe? Eu tenho necessidade, e aí pode ser que das ciências humanas, da história, de dizer que esses viés inconscientes, eles abarcam preconceitos, racismos, né? Que eles abarcam a forma como a gente vai recrutar, a forma como a gente vai olhar para o outro, a forma como a gente vai capacitar ou incapacitar o outro, né? Então, eu acho que a gente tem ainda muito que avançar, mas não só o cooperativismo, mas é claro que a gente está focando no cooperativismo, mas no mundo corporativo como um todo, sabe? A gente tem falado talvez muito de diversidade, mas ainda está faltando a ação de fato de incluir, a diversidade a reconhecer e o incluir de fato senta aqui do meu lado, vamos conversar, né? Então, acho que a gente está ainda nesse caminho, que é um caminho promissor, eu acredito, eu sou otimista. Eu acho que a gente está no caminho certo, assim, de olhar para os lados, né? De caminhar junto. E principalmente o cooperativismo sai na frente daí nesse ponto, porque, como eu disse, essa questão da justiça social está no cerne do cooperativismo. Ainda que a gente fale dessa discussão de quem é o todos na época e tudo mais, a transformação dessa sociedade que seja justa e que seja próspera para todos e todas, ela está no cerne, na base do cooperativismo. Então, sem dúvidas, a gente vai trilhar aí um caminho cada vez mais próximo, né? Crescer juntos. E a gente tem a nosso favor, acho que muito tem se dito em relação ao quanto o cooperativismo é antifrágil, né? O quanto a gente se fortalece nos momentos de caos, de crise social. E eu penso que dessa vez não é diferente, né? A gente está num cenário, estava vendo indicadores de endividamento, acho que 74% dos brasileiros hoje estão endividados, então a gente está numa situação um tanto delicada, isso sem falar as taxas de desemprego, as questões da sobrevivência das pequenas empresas. Tá complicado. Só que a gente olha em outro espectro e enxerga que, de fato, juntos somos fortes, né, Alba? Essa premissa, esse slogan vinculado ao cooperativismo, traz essa esperança, que é o que você prenuncia na tua fala, mas a gente ainda é constituído por 12% da população mundial. A gente olha para esse indicador, né, 1 bilhão de pessoas estão vinculadas. Caramba, 1 bilhão é gente abessa. Ou 12%, ainda falta 88%. Tem os dois jeitos de enxergar esses números, né? E aí eu fui recorrer lá, falei, conversar com o historiador, eu tirei o POC de um livro do Theodor Henrique Maurer Júnior, o Cooperativismo, uma economia humana, estava aqui na prateleira, e logo de cara no prefácio, e eu queria ouvir, né, o teu comentário sobre esse trechinho, ele diz o seguinte: as questões de arroz e feijão assumem um aspecto muito espiritual quando sentimos que temos que assegurar aos outros esses bens, tanto como os queremos para nós mesmos. Tem uma questão doutrinária, filosófica, de propósito, que realmente é muito mobilizadora, mas tem aqui as questões de arroz e feijão que, né, assumem um aspecto espiritual. E aí eu penso que assumem esse aspecto diante da crise. Eu queria saber, na tua visão, Alba, o quanto a gente mantém vivo nas cooperativas que você conhece, nos estudos, vida fora, o quanto a gente mantém vivo esse aspecto, né? Esse zelo, essa preocupação com o básico. Por vezes eu acompanho discussões sobre segurança psicológica e me dá uma agonia que eu falo, a gente está segurando segurança alimentar? Não que uma
esteja em detrimento da outra, mas tem alguns aspectos na sociedade que o cooperativismo vem, né, para ajudar as sanar dores básicas. Você acha que a gente está esquecendo essas raízes? Elas estão presentes nas nossas cooperativas? Teve um fio de meada que se perdeu ao longo da história? Como é que é a tua visão em relação a esse ponto, Alba? Eu acho que, por muitas vezes, ainda hoje, daí ao longo da história, vamos dizer assim, né? No Brasil e na América Latina, a gente tem esquecido a dimensão associação do cooperativismo, né? Da sociedade de pessoas, da economia de pessoas, a economia humanística que impulsionou a criação desse movimento, sabe? É claro que há esforços de educação cooperativista, de formação, né? E tá tudo bem, e é importante, né? Então, não é dizer que não há, eu acho que tem que ficar claro isso, assim, a gente não está dizendo aqui que não há, mas em termos de pensar reflexivamente, criticamente, a gente poderia fazer mais, sabe? Essa dimensão de pessoas, pensar na dimensão associativa é que nos leva a entender que quem tem fome tem pressa, né? Essa dimensão de associação é que faz a gente pensar, não, as coisas podem estar muito boas, e até o negócio, a dimensão empresa dessa cooperativa pode estar muito boa, né? Mas, por vezes, ela também pode nos levar a uma acomodação. O professor Odell Schneider falou isso num texto, que eu não vou lembrar qual, sobre essa questão de que, às vezes, o sucesso de uma cooperativa pode nos levar à acomodação, porque faz a gente esquecer que ela é uma sociedade de pessoas e que a gente precisa dar conta de uma eficiência multidimensional, de olhar o político, de olhar o cultural, de olhar o social, de olhar como é que estão nossos associados, e aí na rotina, na burocracia, no trabalho, né, na vida cotidiana, a gente acaba olhando a dimensão empresa, que de fato é importante também, óbvio, né, não vamos ser hipócrita, mas ela acaba às vezes sucumbindo esse tempo todo da gente se olhar enquanto relações humanas, enquanto prática social do cooperativismo, né? Então, acho que nesse sentido, a gente ainda, enquanto movimento cooperativo, precisa investir mais, precisa agregar valor nas pessoas e ver as pessoas como agregar valor, né? Ver as pessoas como um capital, de fato, um capital social que agrega valor. E aí eu acho que a gente consegue ter essa noção da citação que tu trouxesse, né? De conseguir olhar mais para o colega como uma sociedade de pessoas que se uniu para prosperar juntos. E se um não está bem, a associação não está. E Alba, a Maíra trouxe um ponto, né, quando ela trouxe para você esse questionamento que eu acho extremamente importante, que é a questão da desigualdade também, né? E a gente falando de uma cooperativa, desse âmbito cooperativista, a gente percebe o quanto muitas vezes essa questão da falta, muitas vezes, dessa taxação da riqueza, do que é de fato essa associação, do que é de fato esse movimento cooperativista. Tem um grande estudioso que é Thomas Piketty, é um francês, né, que ele vem discutir esta questão da inclusão através da desigualdade, mas aí ele vai discorrer ao torno do financiamento, né? Ou seja, dessa distribuição de capital. E quando a gente fala de um movimento cooperativista, quando a gente fala em si de uma cooperativa, a gente está falando que todos somos donos, né? Então, a gente discorre muito por essa questão de como que eu vou promover uma igualdade social. Aí vem toda aquela questão de uma educação financeira também, e de dar oportunidade num todo, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita e que aqui nesse tema eu acho que é bem linda e vai ao encontro também, né?
que diz que diversidade é convidar para uma festa, né? E a inclusão, de fato, é chamar para dançar, porque muitas vezes a gente chama essas pessoas diversas para estar participando desse coletivo, desse um todo, mas a gente não está dando, de fato, a oportunidade para ela ir lá e dançar, ou seja, para ela ir lá e fazer o que ela pretende fazer e mostrar, talvez, um aspecto cultural um pouco diferente, né? E eu queria saber de você também, já que você disse que a sua pesquisa é relacionada com a Argentina, quais são esses traços? A Argentina caminha nesse mesmo âmbito do Brasil ou tem alguns traços diferentes? Como é que funciona lá? Sabe que eu fiquei pensando aqui sobre essa questão que tu trouxe agora dessa citação da diversidade, mas também como é que era a parte de incluir, né? Que a diversidade é você convidar as pessoas para uma festa, né? Ou seja, para elas fazerem parte. Mas a inclusão, de fato, é você convidar essas pessoas para dançar na festa, ou seja, de elas realmente assumir posições dentro do que elas foram chamadas para participar, né? A gente fala, a gente transita num tema, né, que ainda é bem doloroso aqui no Brasil da gente conversar, que é a questão das cotas. A gente está chamando essas pessoas para a festa, mas será que de fato a gente está dando a oportunidade para elas lá dentro de dançarem, de se sentirem parte dessa festa? Uhum. Eu acho que eu vejo duas questões assim em relação ao cooperativismo da Argentina e do Brasil, já incluindo os dois, no sentido de perspectiva liberal e projeto político. Porque quando eles se desenvolvem enquanto cooperativismo, a gente perde um pouco a questão, a gente, Brasil, perde um pouco a noção de projeto de sociedade. O cooperativismo, até a década de 40, década de 30, ele tem um impulso realmente transformador e de um movimento social que está pensando um projeto de sociedade. Inclusive, se coloca como uma opção frente ao capitalismo e ao socialismo. Nós somos o cooperativismo e nós queremos ser um caminho também político, econômico, social, né? Então, e aí aqui no Brasil tem questões de Estado mesmo, de atrelamento a algumas políticas e algumas legislações que fazem com que fique muito focado no econômico e tal. E vai perdendo um pouco a ideia de discussão social, ainda que vai ter alguns intelectuais e pensadores ainda da época conversando e falando sobre isso. Na Argentina, o envolvimento político é um pouco maior, em termos de fazer frente, oposição, e discutir enquanto cooperativismo mesmo, se colocando como uma postura cooperativa. Acho que essa é a principal diferença, assim. Atualmente, ainda tem os dois países têm algumas dificuldades, mas estão dentro da lei, estão com seus movimentos fortes, com muitas cooperativas, enfim, estão muito parecidos. Mas lá no início, isso é uma diferença marcante, assim, né? Então, assim, em relação a essa inclusão e a diversidade, e pensando na América Latina, sendo este país, sendo estes países, né, que tem um histórico de colonização, que tem um histórico de escravidão, que tem um histórico de desigualdade social já na sua base, né? Eu penso que o cooperativismo, e por isso que eu foquei lá no início na questão da palavra do todos, porque eu vejo que desde lá até agora, a gente precisa repensar enquanto cooperativismo a América Latina, um cooperativismo latino,
né, que tem esta realidade, esta sociedade, que não é a mesma sociedade. E de novo, né, não estou dizendo que a gente não faça. Eu mesma fui em vários encontros que a gente discutiu isso, cooperativismo latino, que a gente discutiu a América Latina, mas em termos assim do cotidiano, da prática, lá das nossas formações, da nossa capacitação, sempre pensar que sociedade é esta diversa e multiétnica que a gente vive, né? Eu acho que esse é o desafio constante em relação a essa diversidade e inclusão, porque senão a gente também vai fazer no automático porque está fazendo, e esse não é o foco do cooperativismo enquanto na sua dimensão associação empresa que está pensando a prosperidade local da comunidade e o crescimento dessa sociedade. Então, se eu estou pensando no desenvolvimento local, se eu estou pensando na integração, se eu estou pensando nessas pessoas, eu preciso levar em conta quem são essas pessoas, né? Então, nesse sentido que eu falo que eu sinto assim que ainda parece que a gente às vezes não olha para esse local, parece que às vezes a gente pega uma ideia, uma teoria ainda da Europa, ainda focado em algumas questões e não vê a nossa assim, não, mas tudo bem, a teoria é bacana e serviu lá para a Alemanha, para a Espanha, que tem os seus cooperativismos bombando, economia solidária e tudo mais, né? Mas como é que aqui, Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, onde está a minha cooperativa, como é que eu faço para pensar esta localidade, este desenvolvimento local, com estas pessoas, né? Que não vamos ter conflitos entre nós, temos, né? Mas em termos de cooperativismo, daí de novo, né? Voltando aos nossos princípios, né? Então, de desenvolvimento local, de prosperidade, de crescer juntos, acho que temos que focar nisso. O cooperativismo pensa numa ascensão social para todos e todas, e todes, né? Para todos. Então, acho que é isso, assim. Eu penso que a dimensão, e vou focar nisso de novo, a dimensão, a associação, né, em relação a essa diversidade e inclusão, ela tem que vir com força. Ela tem que vir com força. Ela não pode ficar ali subentendido, algo que é à parte. Ela é tão importante quanto o desenvolvimento da governança, do lucro, dos negócios, da dimensão empresarial. Ela é tão importante quanto. Eu acho que a gente precisa, né, trazer igualzinho assim, essas dimensões. E claro que às vezes falta até pessoas, né? Também, às vezes a gente falta até gente para trabalhar, para se dedicar, para ter esse setor na cooperativa, dependendo do tamanho que ela é, enfim. Tem várias outras questões, mas acho que é importante a gente dizer, né, nosso sonho, nossa utopia, né, de que a dimensão associação, ela ganha um espaço tão grandioso quanto a dimensão empresa. E se a gente é adepto ao movimento cooperativista, ter utopias e ter pedras no caminho, eu penso que é intrínseco, né, Alba? Vem de brinde, você entra nesse, né, nesse ambiente, nesse contexto, nesse cenário que é o cooperativismo, você já ganha essa visão utópica, a gente quer, né? A gente quer inclusão, a gente tem o desejo por uma porção de premissas, tá lá os dois pinheiros de desenvolvimento econômico e social, né, de forma equânime, que se retroalimentem, e ao mesmo tempo eu preciso, né, gerar os resultados ou as sobras, eu preciso ter uma eficiência operacional que seja competitiva, porque a gente está no mercado também, são várias questões para equalizar, mas muito bacana que você traz da necessidade do aculturamento. Então, não dá para copiar e colar coisa nenhuma que vem de fora e simplesmente reproduzir. Né? O que você traz é qual o nosso olhar da nossa comunidade, o que significa gestão democrática aqui. Quando eu olho para o meu cenário, quando eu olho para a população que está ao meu redor, então tem essas provocações também que aparentemente não vão acontecer naturalmente. A gente precisa educar, inclusive, o olhar para identificar, né, essas desigualdades, essas diferenças, colocar força para que a gente potencialize, acho que esse progresso, essa prosperidade que você
também traz com força, ela acontece à medida que eu consigo colocar à disposição da comunidade o que é potência de cada um, né? Cada um com a sua melhor contribuição é que a gente vai conseguir aí uma sociedade mais justa, mais próspera. Curioso ouvir, né, a questão do engajamento político aqui com o vizinho da Argentina, então a gente também deixa a desejar, porque quando a gente fala de propósito no cooperativismo e a gente olha para algumas premissas básicas, ó, a coisa mais linda isso aqui. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso não é, né, prerrogativa de uma cooperativa, de uma organização, isso constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. É curioso observar o quanto está lá na Constituição, mas parece que precisa fazer um cavalo de batalha, né, para a gente conseguir promover o bem de todos sem discriminação. Né? O quanto já devia ser internalizado, aí vem um pouco da indignação que acho que acompanha a utopia, de aonde mais, né? Aonde mais a gente precisa investir energia, por quê? E aí, até pegando uma carona na tua fala e querendo entender mais uma das suas atuações, a gente tendo a educação como princípio e tendo essa diversidade, olhando para a sociedade brasileira, a gente precisa se educar para o trato da diversidade, para que a gente simplesmente não reproduza o que vem de fora, né? Dentro aí da tua fala. E dentre várias outras nomeações, a Alba é assessora de relações étnico-raciais no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O que faz a Alba uma assessora de relações étnico-raciais? Me ajuda aqui a entender. Sim. Eu vou começar pela parte que a gente precisa ter se olhar. Tu falasse em aculturação, eu acho, foi a palavra que tu usou. Tem uma parte da minha tese que eu coloco sobre como os imigrantes aprenderam a plantar, porque eles não estavam conseguindo plantar batata, né, porque eles tinham um outro tipo de batata, era um outro clima, era uma outra forma, e eles tiveram que aprender com os caboclos, com os indígenas, com as pessoas que aqui estavam, né. E isso não tira mérito nenhum de eles terem desenvolvido uma técnica naquela região, mas tiveram que olhar para aquela região e entender com quem aqui já estava, como é que funcionava, para criar sua própria técnica na sua localidade. Então, isso não é demérito, né? Reconhecer a cultura do outro e reconhecer que eu aprendi algo com ele e refiz da minha maneira. Isso é bárbaro. Eu falo emocionada das várias coisas que eu encontrei, assim, dessas aprendizagens mútuas entre imigrantes e indígenas e caboclos e crioulos, né, da época. E isso tem a ver também com essa questão dos próprios da discussão do cooperativismo internacional, né, que a gente sabe que tem as suas organizações, que tem a ACI, que tem e outras tantas, a própria ONU hoje também nos dizendo Pacto Global, Agenda 2030, sustentabilidade, tantas outras coisas que a gente tem acompanhado aí internacionalmente também, que a gente faz parte, ou que a gente pode ser signatário. Né? Mas sempre com esse olhar de que nós somos muito ricos, e o Brasil, por vezes, e aí não é só as cooperativas, de novo, né? Por vezes a gente tem a tendência de copiar e colar, e achar que vai dar certo, né? E é uma tendência que está expresso na sociedade também, e alguns vão dizer na nossa síndrome de vira-lata também, da gente estar copiando as coisas, né? E de não reconhecer o quanto a gente é rico com essa nossa multietnicidade, com essa nossa multiculturalidade, né? Então, acho que é mais nesse sentido de chamar atenção também para o nosso desenvolvimento local, de como é que na cooperativa, como é que na minha empresa cooperativa, eu estou tendo esse olhar
com as pessoas que são diferentes, né? Com mulheres, em termos de gênero, em termos de raça, né? Enfim, como é que... Eu só deixei entrar na cooperativa, eu só deixei permitir a entrada, né? E aí, na hora de falar, eu interrompo, na hora da decisão, eu interrompo, na hora de dar uma ideia, deixo para depois, não pauto, não coloco na discussão, enfim, são diversas ações que fazem com que a gente só permitiu entrar, mas não deixou participar de nada, né? Não deixou tomar as decisões. Hoje a gente tem... deixa eu me lembrar o nome do instituto, eu acho que foi o Instituto Ethos, ou o próprio IBGE, que divulgou ano passado que a população negra é a mais subutilizada das corporações. Subutilizada porque muitas vezes ocupa cargos, mas não tem poder de decisão, não consegue falar. Né? Mulheres também são subutilizadas, né? Também por isso, porque às vezes até permitem, mas não... Então, essa permissão, né? Como é que está se dando isso? Antes a Aline tinha falado de cotas, né? A Aline tinha falado de cotas, que é isso também, é deixar entrar, é o acesso. Mas o acesso não define tudo. O acesso é o reconhecimento de uma desigualdade historicamente, de um grupo alijado historicamente, seja ele qual for, o grupo PCD, grupo de pessoas negras ou grupo LGBTQIA+, né? Mas o acesso não resolve. Depois, lá dentro, como é que a gente vai criar uma cultura saudável e inclusiva nesta empresa para que essas pessoas se sintam à vontade e seguras de falar, de expressar, né, a sua opinião, o seu desejo e a sua ideia para crescimento da empresa. Então, acho que isso é um desafio corporativo e é um desafio das cooperativas. E aí eu coloco um pouquinho mais, um tiquinho assim mais de responsabilidade nas cooperativas, por conta da sua essência inclusiva e transformadora da sociedade, que por vezes fica muito quietinho, esquecido lá no cantinho, né? Então, essa essência, isso está no cerne dos pinheiros, né? A base inclusiva transformadora, ela está lá. E aí eu acho que isso se confunde um pouco com o que a Maíra trouxe, a questão da Constituição, né, da não discriminação e tudo mais, com a questão da neutralidade política que as cooperativas tinham desde o início. E para mim é uma confusão tremenda, assim, penso assim, que é uma confusão. Neutralidade política não quer dizer que a cooperativa é apolítica. Ela não é apolítica. Ela é política, porque ela tem um lado de transformação e justiça social desta sociedade, né? Então, eu acho que as cooperativas, o cooperativismo, nos desafia, nós mesmos, enquanto pessoas, a gente não vai ficar discutindo partidos, A ou B, dentro da cooperativa, mas é num sentido de posicionamento político do que é certo, do que é justo, do que é próspero, do que é solidário, do que é justiça social, é um compromisso moral das cooperativas em relação ao outro, a reconhecer o outro, a exercitar a alteridade, né? Coisa que não foi feita lá no século XIX. Esse reconhecimento da alteridade não foi feito, porque esse todos era todo um homogêneo, esse todos era todo mundo igual. E agora a gente está exercitando a alteridade de reconhecer este outro, e reconhecer a cultura, o jeito de ser, de estar no mundo, né? Então, eu acho importante a gente falar dessa não neutralidade política. A cooperativa não é apolítica. Ela é muito política, por sinal. Ela tem, o movimento tem um lado de dirimir desigualdades sociais, de utopicamente acabar com as desigualdades sociais, né? De crescer juntos, de prosperar em desenvolvimento local. Imagina, se cada cooperativa vai conseguindo desenvolver o seu local, gente,
que sociedade maravilhosa se a gente vê todos os princípios e a forma, né? Mas é claro, no cotidiano, na operacionalidade, tem as pedras no caminho. E aí, falando um pouco do que eu faço da assessoria de relações étnico-raciais, eu trabalho no gerenciamento das ações afirmativas do IFRS, do Instituto Federal, né? Tenho uma outra colega também, a Andréa Poleto, a gente trabalha juntas. A Andréa é mais focada na acessibilidade, nas questões de pessoa com PCD, a pessoa com deficiência, desculpa, e também necessidades específicas educacionais, e eu relacionada a étnico-racial, população negra e indígena do IFRS, estudantes. Então, a gente está não só no acesso, mas como é que a gente vai ter estratégias de permanência desse estudante. Eu costumo dizer que a escola, e aí eu vou estender aqui para as instituições no Brasil, elas são hostis para as populações negras, populações indígenas, porque expulsa. E aí pode me perguntar assim, mas Alba, como assim expulsa? Todo mundo tratou bem, a pessoa chegou, ela aprovou, ela passou, ela entrou, né? Expulsa sim, expulsa no olhar, expulsa na forma de incapacitar, expulsa na forma de dizer que é preguiçoso, mas só o aluno indígena foi preguiçoso, o outro ficou dormindo também, esqueceu o trabalho e não foi chamado de preguiçoso, mas aquele aluno indígena, aquele aluno negro vai ser chamado de preguiçoso. Uma série de atitudes, de novo, né, os viéses inconscientes, mas de atitudes que não podem ser confundidas com bullying, não podem ser confundidas com preconceito, são discriminações raciais, são discriminações estruturadas, né, na nossa sociedade que acaba expulsando. Então, o meu trabalho é esse, é pensar em estratégias de permanência, tanto na capacitação de professores, na capacitação dos profissionais da educação como um todo, né? A gente acaba não sendo só para os docentes, mas para profissionais da educação como um todo, e é isso. E essas demais, né? De jeito nenhum. E vinculado à permanência, essas ações que combatem a hostilidade, como você pontuou, Alba, me traz um exemplo concreto que vocês tenham realizado, ou com docentes, ou com a comunidade acadêmica, o que vocês fazem para envolver os discentes também? Porque no nosso programa a gente busca muita inspiração, então essas ações práticas, concretas, podem ser muito inspiradoras para iniciativas em outras organizações. Conta um pouquinho um exemplo assim, concreto. Por exemplo, com os estudantes indígenas, vou falar um que está mais recente, atual, a gente pensou num planejamento individualizado com os indígenas, para que eles colaborem também com o plano de aula a partir do seu olhar cultural. Então, para a gente atender o indígena, a gente primeiro precisa conhecê-lo, que etnia que ele é, né? A gente tem não só Caigangue e Guarani, mas a gente tem também outras etnias que não vou fazer feio, não vou falar porque eu não me lembro. No sentido de ignorância mesmo, né? De não conseguir falar o nome correto. Mas a gente tem mais de três etnias no Instituto, temos mais de 80 estudantes, e a gente percebeu que, primeiro, a questão da corporeidade. Estudantes indígenas e quilombolas têm dificuldade de ficar nesta sala tradicional e nesta sala que senta e fica só ouvindo e tudo mais. Então, a gente pensou nesse plano individualizado, que é para primeiro conhecer socioculturalmente e também a gente tentar incorporar nas nossas aulas essa cultura, essa fala, esse jeito de olhar o mundo, porque a gente também está falando de cosmovisão, né, de valorizar esta cultura do outro. E não só querer dizer, não, agora estou entrando na nossa escola, e aí você faz assim, e o horário é este, você senta aqui, você copia e você faz, né? Então, acho que isso, a gente está com experiências muito ricas, muito bacanas em relação a esse plano, e foi desafiador, não é fácil, porque a gente precisa desacomodar,
a gente precisa sair do conforto, da área de conforto, né? Todo mundo tem que voltar a aprender. Aquele professor que é esperto, esperto não, desculpa, expertise já na sua disciplina, na sua aula, ele precisa também voltar a aprender, e nós também, enquanto gestores e todo mundo. Mas, quando a gente vê um resultado como um exemplo de Farroupilha, que também foi próximo que eu atendi do campus Farroupilha, as colegas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas nos falando como foi a experiência com os alunos e como eles estão conseguindo lidar com tudo isso, porque também a gente pegou uma pandemia agora, né? Que as aulas passaram a ficar online, e como é que isso se deu com os indígenas, e como é que nossos desafios com os indígenas em relação a isso. Então, a gente está tendo muita troca bacana em relação a isso. E não foi fácil, mas está sendo muito, muito, muito valoroso assim, a experiência. E a gente também está aprendendo. Está no início, a gente também está aprendendo. Alba, eu vou puxar uma coisa que me intriga muito e me deixa assim muito utópica, pensando em várias possibilidades também, que é a questão que você e a Maíra pontuaram muito bem sobre a questão da política, né? O quanto muitas vezes somos seres políticos. As decisões que a gente toma diariamente é uma forma de mostrar o nosso lado político, mostrar o nosso respeito social, mostrar o quanto a gente quer ou não mudança social, né? E muitas vezes confundimos isso com o movimento partidário. Então, o quanto isso também acarreta diretamente quando a gente está falando de universidades federais, que é o caso da onde você desenvolve tudo isso, que é o IFE, né? Então, se trata de um órgão federal, aonde você vai pensar ações afirmativas para que essas pessoas tenham as possibilidades corretas de se emanciparem lá dentro. E aí a gente traz puxando para o meu assado agora, né, Maíra? A gente traz uma questão muito forte que eu sempre acredito, né, que a nossa única política pública realmente emancipatória é a educação. É através da educação que a gente vai mudar essa perspectiva cultural, trazendo todo esse seu lado histórico, né, Alba, de mostrar essas marcas históricas sociais e de fato, através da Constituição, e através de todos esses direitos sociais que foram conquistados, e ao mesmo tempo a gente tem que andar nessa linha tênue de manter esses direitos já conquistados por militâncias políticas, e também pensar no que a minha militância política pode causar. Será que de fato eu estou pensando no meu conforto ou estou pensando no bem social? Estou pensando no próximo? E aí tem um conceito que a gente costuma discutir bastante aqui no Geralmente Quinta-feira, que é respeito ao próximo e empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro e ver com as lentes dele. Porque não basta simplesmente pensar nessa trajetória do outro, mas é eu tentar enxergar com as suas lentes, através da sua história. E enquanto vocês estavam relatando tudo isso, eu fiz alguns pontos aqui que quando a gente aposta realmente em prol de uma cooperativa, né? O que a gente acaba tendo certeza que a gente quer ver lá no final? Qual é o resultado disso, né? A gente vence a exclusão, a gente gera mais emprego, a gente distribui equitativamente a riqueza, a gente potencializa a produtividade, a gente acaba decidindo as questões democraticamente. A gente não atenta contra o meio ambiente, porque a gente trabalha muito também essa questão de ser sustentável, né? Que isso também se trata de empatia com o nosso, né? Empatia com o nosso meio ambiente. A gente propaga esse bem-estar comunitário. E também toda essa questão da vinculação com os setores econômicos, que é isso que vai gerar uma produtividade de serviços, e também essa questão que a Maíra trouxe antes, né, de dar essa segurança psicológica, de ter transparência, e claro, sempre ressaltando, né, que em primeiro lugar é a relação com as pessoas, são relações humanas, que a pandemia evidenciou muito isso.
muito isso. Como é que tá essas relações com as pessoas? A gente não tem mais essa possibilidade do abraço, do afeto, e a gente acaba transitando por essas, eu digo, por essas chamadas de vídeos afetivas. A gente acaba tendo que mostrar através de um sorriso, através de uma entonação de fala, essa afetividade, pois a gente não tem mais essa possibilidade de estar nós três hoje aqui tomando um cafezinho e discutindo esse tema tão importante, né? E o quanto eu aprendi muito. Acredito que a Maíra também, né, Maíra? O quanto a gente aprendeu hoje, eu acho o quanto a gente vai levar de experiência. E, Alba, o que você acredita que a gente pode, como indivíduo de uma sociedade, sendo utópicos, eu acredito que todo mundo que acredita numa educação e acredita numa sociedade mais igualitária tem que ser utópico, senão a gente também não sobrevive. A gente tem que imaginar, a gente tem que lutar, a gente tem que militar por aquilo, porque senão acaba ficando uma dor muito grande no nosso ser político e a gente acaba largando isso muitas vezes, né? Então, o que você acredita que nós, como simples, meros indivíduos, pode fazer para melhorar isso ainda mais, para conseguir potencializar essa inclusão? Ai, Aline, tu trouxe tanta coisa que eu não vou poder deixar de não falar. Duas coisas. A questão da empatia e da política afirmativa. E eu acho que está dentro dessa resposta que tu fala sobre a gente, nós, como eu, um ser único, consigo apoiar e fazer parte da transformação social. Eu acho que a gente tem falado muito de empatia e de diversidade, e por vezes as mídias, a internet acaba esvaziando a discussão, né? Empatia, para mim, é um exercício consciente daquilo que eu quero, de fato, entender da dor do outro, né? Eu preciso estar consciente para pensar em empatia. Não é só, eu vou ter empatia, né? Porque às vezes parece que é assim, né? Às vezes parece que nas mídias, eu quero dizer, em todas elas, nas mídias sociais, às vezes há esse esvaziamento de, tem empatia, mas eu fico pensando, mas gente, para eu ter empatia, eu vou ter que realmente mergulhar também, conhecer aquele outro ali, conhecer aquela realidade, conhecer o meu bairro, conhecer a história daquela cidade, conhecer. Então, quando eu acho que daí eu retomo na ideia de desenvolvimento local para entender o nosso entorno, o entorno daquela cooperativa, para desenvolver e para entender, e para conhecer, e para reconhecer a diversidade, eu vou ter que entender quem são aquelas pessoas, de onde que eles vêm, como é que história do meu bairro mesmo, o bairro que está esta cooperativa, para que eu entenda quem são, de onde que vieram essas pessoas, né, tudo mais. E aí, então, empatia é um exercício consciente, eu ter a consciência de que eu quero me colocar no lugar do outro para entender a dor dele, né? E aí, pensando na política de ação afirmativa também, isso que eu estava falando do plano individualizado, por exemplo, né? A política afirmativa também se esvaziou na cota. E a cota não é a política afirmativa, a cota é uma das medidas de ação afirmativa. A política de ação afirmativa são estratégias e medidas para se pensar a inclusão de grupos alijados historicamente. Então, esse plano individualizado dos indígenas, por exemplo, que eu citava antes, ele é uma das estratégias de permanência. Então, a gente tem o acesso diferenciado para os indígenas, porque a gente entende que precisa de uma política afirmativa para esse público, e também temos um atendimento de sala de aula diferente. Então, tem gente, um desavisado ou alguém que não entendeu a política, vai dizer, mas Alba está sendo tratado diferente, ele pode sair antes, mas ele pode circular na sala, mas ele pode, sei lá, o que ele vai poder fazer, que o professor entendeu que naquele momento ele pôde fazer. Mas é um tratamento diferenciado. Precisa ser um tratamento diferenciado para que a gente consiga alcançar a igualdade.
fazendo a equidade, exercitando a equidade para alcançar a igualdade de todos. Então, eu acho que isso também faz parte do eu, Alba, enquanto indivíduo, de buscar entender, de buscar, se eu não estou entendendo, buscar compreender o que está acontecendo, para que eu me junte a esse grupo que acredita junto comigo nessa transformação e nessa sociedade mais justa para todos. Para ser uma sociedade mais justa para todos, do jeito que está hoje, eu só acredito com políticas de ações afirmativas. Eu só acredito tendo essas políticas de ações afirmativas e melhorando elas, inclusive, né? Porque elas não podem ser só resumidas ao acesso, à reserva de vagas. A gente precisa de medidas que atendam, depois que eu entrei nessa instituição, eu tenho que ter um olhar para que eu consiga ser conselheira, para que eu consiga ser chefia também, para que eu consiga ter ascensão dentro dessa empresa. Então, que medidas que nós vamos pensar para as mulheres conseguirem esse espaço dentro da empresa, né? Que medidas que nós vamos pensar depois que acessou para que a gente não tenha só um representante negro na empresa, mas que como é que a gente pode ter mais pessoas negras, pessoas da população LGBT, pessoas com PCD. Então, entender que representatividade não é né? Não é uma pessoa só. E aí a gente, agora está resolvido. já mostrei toda a diversidade da minha empresa. Não, esse ele é um indivíduo. Que bom que ele está ali, né? Talvez nem tenha usado a ação afirmativa, mas é necessário que a gente tenha, e não necessário para a Alba, né? O mercado também está pedindo isso enquanto eu consumo de quem me representa. Né? Eu consumo, eu faço parte, eu me sinto parte da onde eu sou acolhida e da onde eu me vejo enquanto sujeito, enquanto consumidor, enquanto ser humano que consome, que vive, etc. E tal. Então, eu acho que esses primeiros passos, assim, enquanto indivíduo, Alba, é continuar acreditando na ação afirmativa, continuar acreditando no cooperativismo, porque eu acho que é um caminho, sim, de transformação social, de ser político, de ter um posicionamento enquanto sujeito social, né? Não necessariamente, de novo, né, de político partidário, mas político de ter um posicionamento de que lado nós estamos. Estamos no lado da justiça social. E aí queria somar, né, nessa síntese, veio a palavra empatia, a questão da ação afirmativa, e um ponto que ficou aqui subentendido, talvez subliminar, que pode ser um convite para a nossa contribuição individual também para esse olhar de inclusão e cooperação, é a vulnerabilidade. Eu fico imaginando como é que foi para o padre dizer que foi voto vencido. Curioso, né? Então, assim, ele que foi o cara, o patrono, o herói nos tempos atuais, mulherada, eu tentei, mas eu fui voto vencido. Descobrir o bom humor do Padre Amistad foi uma surpresa muito boa para mim, né? Tem uma passagem lá nas memórias autobiográficas, quando ele relata a queda da mula dele, aquilo é sensacional. Ele fazia questão de dizer que montei na mula, mas caí, e não satisfeito, caí de novo e mais uma vez. Para mim é a prova, né, da referência de vulnerabilidade. A gente vai errar, Bess. Importante é subir na mula e continuar tentando acertar o caminho. Em um dos seus trabalhos, num podcast teu que eu ouvi, Alba, você faz menção também ao porre que o padre toma antes de ir para a escola jesuíta, né? É genial aquilo. Então é gente, né? É gente buscando essa entrega como gente e o quanto isso aproxima, muito mais do que afasta ou segrega. É disso que a gente está falando no fim das contas. Então, queria somar também, né, como referência de olhar para si, o quanto a gente precisa abraçar as nossas vulnerabilidades para conseguir essa inclusão e essa cooperação na essência do termo. Quando você falava dos indígenas, eu fui procurar aqui uma frase do Krenak, o Ailton Krenak, ambientalista,
líder aí indígena também, poeta, escritor, genial. E aí, talvez, como reflexão, síntese aqui do meu lado, fica essa frase dele que ele diz: somos microcosmos do organismo Terra, só precisamos nos lembrar disso. A gente é microcosmo de um organismo maior, então o pulmão brigando com o rim, gente, não vai dar certo. A gente é parte de um corpo único, né? Em que medida a gente tem esse entendimento para que as coisas funcionem. A Aline falou, né, da questão que a gente está vivendo da pandemia, é um pouco isso. Foi antes do programa, gente, desculpa, a gafe dos bastidores, foi antes de começar o programa que a gente batia esse papo, mas é realmente esse não entendimento de que que me adianta, né? O meu estado vai muito bem, obrigado, tá bom. Se o estado ao lado, se o país vizinho, se o continente logo ali não estiver bem também, seguiremos expostos, seguiremos fragilizados, né? Então, essa visão de cooperação num sentido mais amplo, quando se faz necessário. Mas queria te ouvir nas considerações também, aí, Aline, também, considerações finais, acho que a gente pode começar, mas queria ouvir a Alba, no sentido de cooperativistas, para serem inclusivos, pelo amor de Deus, parem de fazer 3 pontinhos. Qual que é a tua visão? O que a gente precisa parar, repensar e reorientar? E também o que a gente precisa fortalecer, né? Para não ficar só no corretivo. Ai, não sei. Eu tinha que ter pensado nessa pergunta. Não, legal. É queima-roupa. Eu ia gritar um aqui. Ai, meu Deus! Eu acho que dá para começar assim, ó. Chega, já deu. Cooperativas, já deu. Tem que... Passou do tempo. Sabe que eu não sei se faz sentido, mas quando tu estava fazendo a pergunta, eu estava pensando, cooperativistas, já deu de falar de pioneiros de Rochdale. Boa. Ninguém aguenta mais 1844, ninguém aguenta mais. Assim, mas dentro do contexto que a gente estava falando aqui, né, de olhar para a América Latina, de olhar para nós, de olhar. Então, eu acho que, quem sabe a gente. Então, falamos de Amistad, então, falamos dos nossos inícios, né, e. Tudo bem, os pioneiros de Rochdale têm a sua importância, não estamos tirando, né, a importância deles, da história, mas do contexto aqui que a gente estava falando de valorizar as nossas histórias, nossas experiências, vamos contar mais sobre outras experiências que tem no Brasil. E eu acho, inclusive, que de aproximar mais o cooperativismo das associações. No Brasil, por exemplo, a gente vê durante todo o século XX, não só no XIX, que as cooperativas elas estão muito confusas e, por vezes, não são consideradas cooperativas em algumas literaturas, porque, de fato, a legislação brasileira inclui todo mundo junto como associação. E depois difere fins econômicos e fins não econômicos. Então, eu acho que as nossas cooperativas, a gente tem muito mais a essência de sociedade, de pessoas, do que a gente tem pensado. Então, a gente é muito focado na questão de unir-se para ajuda mútua e muito também envolvido com essa nossa realidade de sociedade brasileira, que precisava, assim, se unir num momento que, até 1930, o Brasil ainda estava disputando ali o que era república. Então, a gente precisava dar um jeito, né? Se virar. Então, eu acho que é isso, a gente olhar um pouquinho mais com carinho para essa sociedade de pessoas, esquecer um pouquinho os pioneiros de Rochdale para olhar para nós e ver quão rica é as nossas experiências de associação.
Eu acho que é isso, assim. E também, e aí o que a gente... e nesse sentido, nos olhar também com mais carinho como um projeto de sociedade. As empresas cooperativas, elas estão aí para também ser um projeto de sociedade. Que sociedade a gente quer ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, com as cooperativas ajudando, contribuindo a prosperar o capital social, o capital humano, né? E as questões financeiras também. É holístico o negócio. Que lindo, Alba, que lindo. Olha, eu e a Maíra, a gente está aqui encantada em ter tido esse bate-papo aqui com você. Agradecer imensamente, primeiro, o seu tempo, né? Que é o nosso recurso mais precioso, por tu ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui nos ensinando, contribuindo, enriquecendo ainda mais o nosso Geralmente Quinta-feira. Então, eu tô aqui com o coração quentinho, te transmitindo um abraço super mega apertado e especial e te desejar todo o sucesso, toda a alegria do mundo, agradecer imensamente por esse momento aqui com a gente, né? E dizer que Geralmente Quinta-feira está aqui, de braços abertos, para ajudar todos, todas e todes a subir na mula novamente, inspirada aqui no nosso patrono, né, Maíra? E que a gente caia juntos, que a gente se levante junto, que a gente consiga realmente acreditar, ser utópico, né? De construir algo mais igualitário para todos, para todas e para todes, e que a gente consiga amenizar um pouco essas desigualdades tão grandes. Então, Maíra, Alba, agora deixo para vocês a despedida, então, e só agradecer imensamente por esse momento, e especialmente você, Alba, por ter nos oportunizado de todo esse grande conhecimento que a gente teve hoje aqui. De minha parte, valeu a espera. Já vamos marcar uma próxima, Alba. Adorei a conversa, aprendi pra caramba. Tem livro teu, né, novo, acho que é desse ano, um livro que eu vi que você é organizadora, acho que vale a pena compartilhar com os nossos espectadores também, mas de minha parte agradecer muito, e eu penso que não por acaso o GQF é uma iniciativa de colaboração e intercooperação justamente para proporcionar acesso a reflexões, provocações e conteúdos dessa natureza. Super obrigada, Alba. Faz o merchan do livro que eu fiquei curiosa também para saber mais. Eu que agradeço. A gente fica bem nervosa, sabe? De ficar assim discutindo aqui num programa, num grupo, e acho que e também por conhecer, eu fui lá espiar como é que era, geralmente quinta-feira, né? Então, acho que a gente precisa ter mais espaços como esse para a gente poder discutir, conversar, aprender junto. Eu também aprendi bastante com vocês, com as colocações, com as observações, e quero só agradecer mesmo, e dizer que o livro da minha tese vai sair o ano que vem. E esse ano, o livro da minha tese, estou muito contente, porque assim a gente demorei, né? Defendi a tese em 2018, ainda sou uma jovem doutora, mas defendi em 2018 e agora vai sair o livro. Acho que eu estou com a orelha do livro, está com o professor Walter Franz, que estava na minha banca, que eu admiro um monte, ele de educação cooperativa, então fiquei muito contente que ele aceitou também a fazer a orelha do livro. E agora saiu um livro organizado de relações étnico-raciais, saberes e visibilidades necessárias. Tem ali textos sobre indígenas, sobre questões negras também, mas principalmente mulheres também. Então, está dividido em 4 sessões, e eu acho que ajuda a gente pensar nesse lugar melhorzinho que a gente quer, né? Para todos viverem saudavelmente e prósperos e felizes. Então, eu só agradeço, gurias, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, gente, valeu. Até o próximo. Até a próxima. Um beijo. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar.
reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos?